Bom, e agora nós vamos falar um pouquinho com a Priscila Mariano Garcia. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço, muito obrigada. Priscila é terapeuta integrativa com foco em reprogramação mental e alta performance. Para quem não conhece reprogramação mental e alta performance, vamos explicar um pouquinho disso. Sim, hoje em dia é muito criticado, né? Fala que a pessoa tem que bater meta, que a pessoa tem que fazer isso, e não. A reprogramação mental é porque, assim, a nossa programação mental, ela é feita da gestação até os 7 anos de idade. Nessa fase, o que a gente tem conhecimento? Nada, né? Então, quando chega na fase até do 0 aos 7 anos, o nosso consciente é aberto, a gente só tem o subconsciente, então a gente vai gravando tudo, fazendo a leitura do mundo, mas pelo olhar dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos cuidadores. Dos 7 aos 12 anos, a gente está se entendendo como pessoa, e aí a gente começa a achar os nossos heróis, nossos pais, o professor que a gente admira, a tia da cozinha. E a gente começa assim, participando do mundo, mas na visão deles. Dos 12 anos, que aí começa a falar assim, entrou na aborrecência. Não, a pessoa começa a ser ela mesma, baseada na visão que ela teve, que foi programado. Só que, assim, nós temos a nossa essência própria. Uhum. Então, quando insere alguma coisa dentro de você que você não gosta, você começa a aparecer. Ali dos 13 anos até os 18 anos, você começa a ser impulsivo e confuso, porque é a formação do cérebro. O cérebro ele termina de se desenvolver com 25 anos. Basicamente, é uma vida que você enxerga com a vida dos outros. Então, quando você vem para a terapia, porque como a gente sabe que dá alguma coisa errada, quando você não tem o peso que você quer, quando você fica muito doente, quando você não tem o dinheiro que você quer, quando aparecem algumas doenças assim que já fez de tudo e não consegue resolver, ali é você fora do seu eu. E aí você vem para a programação mental, para a reprogramação, para você enxergar a vida baseado no que você quer. Eu mandei uma imagem aí, eu não sei se ela te mostrou um prato. Não sei, depois a gente vê as imagens. É um prato que a gente sempre mostra assim, o que você vê. Algumas pessoas, elas enxergam... Cuidado com o microfone. Opa. Aqui. Sim. O primeiro. Sim, o que você vê? Aparentemente, né, é um conjunto aí com ovo e batatas fritas. Então, por quê? Porque na sua infância era isso que eles te mostravam. Só que isso não. Isso é uma maçã com um creme e um pêssego. Então, na programação mental, eu te mostro o fato como ele é. Olha, esse é o fato que você está interpretando. Vamos supor, há um divórcio. É um divórcio. Cada um interpreta de um jeito. E é interessante o que você coloca, né? Pontuando primeiro essa questão específica da adolescência, né? E dos conflitos, etc. É uma questão de autoafirmação e de identidade, não é? Que é um período que você vai construir isso, mas que no nosso caso, quando a gente pensa no reino animal, né? Vamos pensar na adolescência aí de um leão, de qualquer animal, né? Que é aquela questão de encontrar sua independência na natureza, né? A gente vê esse processo, né? Então o bichinho brinca durante a infância e depois ele começa a pôr em prática essas ações porque ele vai precisar ser independente, correto? É aquela coisa de sair do ninho e voar por conta própria, não ficar esperando mais lá o alimento. Diferente, de certa forma, do ser humano, que nesse período de transição a gente tem essa rebeldia que todo animal vai ter para buscar a independência, mas a sociedade às vezes trava isso e não deixa que a coisa aconteça como deveria. Por causa do controle alto. Porque assim, por que a sua vida você tem que fazer o que eu acho que é bom? Porque o que nós fazemos aqui? Nós só evoluímos. Não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar a pessoa que está do nosso lado, não vamos morrer junto com os nossos filhos. A gente só está aqui para expandir a consciência. E por que a sua expansão de consciência, a sua evolução, o seu processo evolutivo é seu. Cada um tem uma dor específica.
Por que que você tem que fazer o que eu acho que você tem que fazer? E é assim que os pais fazem. Não, você tem que fazer a faculdade tal. Eu já peguei, porque eu trabalhei em inteligência emocional nas escolas. Eu já peguei falando assim, ô tia, que os adolescentes chamam de tia, né? Eu quero fazer psicologia, meu pai quer que eu faça medicina porque psicologia não dá dinheiro. Como não? A gente vê o Wesley aí, né, que fatura milhões. Independente do dinheiro, você tem que fazer o que a sua essência, o que você já é ali pronto para fazer, porque nós somos prontos. E você falava aí, especificamente no final, muitas vezes da interferência da família no perfil específico aí de escolha profissional, né, para dar um exemplo. E a Carla aqui cita até um termo que se usa muito hoje dos nepo babies, né? Ou seja, família de artista, todo mundo é artista, né? Mas isso é muito comum, né? Família de advogado, todos advogados. E ela pergunta justamente isso, né? Até que ponto é uma imposição e até que ponto a pessoa, por ver aquela rotina, se sente confortável naquela rotina e tem dificuldade de ousar numa rotina que ela não conhece. Então, nós somos seres da natureza e cada um já tem o seu papel. Nós já viemos prontos. E aí, o que acontece? É meio que uma corrida de bastão. Então, a sua família, os seus avós, os seus bisavós, eles vêm, passam o bastão para a sua mãe, aos outros avós, o pai pega, e aí junta com a mãe e vai naquilo que você já tem aquele meio sentido para ir. Só que você começa a prestar atenção na criança. O que essa criança dá mais para aquilo? Então, você vê que tem criança que dá mais para a música. Tem criança que dá mais para a matemática. Mas é dentro daquele contexto familiar, que vem passando de gerações em gerações. Então, quando você sabe que dá errado, quando a pessoa te mostra que ou ela não tem dinheiro, ou ela não tem saúde, ou ela não tem o peso que ela quer. Então, não está satisfeita com aquelas condições. A criança, o adulto, porque a gente tem fases da nossa vida que é natural evoluir. O que eu faço? Eu só acelero esse processo de evolução, para você entender o que você quer. Entendeu? E aí, quando ultrapassa, quando o seu filho fala, quando o seu filho sinaliza para você, porque através dos detalhes, ele pode não falar, mas se ele não sai do quarto, se ele vive no celular, é algo ali para ele que não está interessante. Porque quando está interessante, a gente naturalmente vai evoluindo naquele processo. E muitas vezes a gente cai na chamada rotina, né? Ou seja, a gente tem aquela, né, ação diária de fazer as mesmas atividades, etc. E aí o Pedro pergunta isso, né? O quanto a reprogramação ajuda nessa quebra e a construir uma rotina mais agradável. Quando você enxerga para onde você quer ir. Por quê? Porque assim, o ser humano, ele não gosta de gastar, o cérebro não gosta de gastar energia. Por quê? Porque a gente foi desenvolvido para sobreviver na selva africana. Só que hoje a gente precisa sobreviver ao mundo cruel. Né? Que a criança, ela olha aquele mundo cruel, ela tem que se defender, porque nós somos um dos seres mais indefesos da natureza. Tanto que o mosquito mata. Né? E como a gente sobrevive em grupo. Quando você vem para a reprogramação mental, você começa a se enxergar. A primeira coisa que eu faço é você prestar atenção em você. No que você pensa, no que você sente. Eu vou afiando os seus sentidos. Porque nós somos um computador da NASA de última geração, com inúmeros programas, mas que ninguém ensinou a gente a usar esses programas. E a reprogramação mental e alta performance é isso, ela entende os seus programas base, entende os seus aplicativos e fala para você, você tem esses recursos, o que você quer fazer com isso? É por esse caminho que você vai. Perfeito. Natália perguntando, né? Quanto tempo é necessário para uma reprogramação e isso varia de pessoa para pessoa?
Depende o quão enraizado no problema você está. Aí, geralmente, se a pessoa pega, igual eu atendia muita mulher em relacionamento abusivo, e eu falava, ó, você vai voltar 6 vezes, porque o cérebro é viciado nesse sistema. E aí, quando ela pegava firme, 63 dias, e isso já tem pesquisa de mais de 20 anos atrás, porque tudo na ciência precisa ter 20 anos para provar que aquilo é verdade ou mentira. Não adianta começar agora e falar, não, isso é verdade. Então, você tem que ter 20 anos de estudo para falar, realmente é isso. Então, tem estudos que de 20 anos para mais, que em 63 dias você consegue enxergar você como um ser humano, como um ser único e como um ser coletivo e seguir sua vida. Perfeito. E, de fato, não é, também dentro desse processo, você tem uma autoavaliação o tempo todo, não é? Porque, olha, estava numa condição que eu não gostava, entrei nessa, mas essa está me satisfazendo, não é uma mágica. É você prestar atenção, porque funciona assim, nós não somos o nosso corpo e a nossa mente. O nosso corpo é o nosso carro. A nossa mente é o que protege a gente do ambiente. Nós somos o observador. É aquele que observa aonde está indo, aonde esse corpo vai chegar. Nós somos a consciência. Então, quando você traz a consciência para onde você está indo, até enxergar melhor você enxerga. Esse termo, né, e a Gisele pergunta aqui, né, quando a gente fala de terapia integrativa, porque junta técnicas de várias terapias, é isso? Porque a terapia integrativa entende que nós somos corpo, mente, alma e espírito. Que nós somos um ser trino, que o corpo e a mente é uma coisa só. E que a alma, que é o que observa, e o espiritual não é nada místico nem religioso, é o que a gente capta no meio que a gente vive. E, de fato, não é, dentro aí do perfil que se tem, também compreender isso, né? Às vezes a pessoa está com o corpo lindo, saudável, malhado e etc., mas as outras pontas não. Não é? Então também é isso, né? O equilíbrio de todas essas estruturas. Porque o nosso processo de evolução, nós somos, assim, de fases, né? De ciclos. Então, o cérebro ele termina de se moldar com 25 anos. A fase que é muito importante, que as pessoas não prestam atenção, é do 0 ao 7. Da gestação, você já tem que ali acolher aquela mãe. Dos 7 aos 12 é onde forma ali, no 8 anos, já está formando a moral, o que é certo e o que é errado. A criança começa a perceber ali. Depois, nos 12 anos, se você não acolhe o que esse adolescente sente, ele pode ter transtorno de personalidade. Ele pode ter qualquer transtorno de personalidade que desenvolve ali com 18 anos, porque sobrecarrega esse cérebro. Então, às vezes, fala assim, a pessoa está com depressão, não adianta mandar ela fazer alguma coisa. É um cérebro sobrecarregado, preso em alguma fase. A ansiedade, ela está com medo do que está por vir. E aí, depois, quando termina nos 25 anos, que a gente vai chegando ali nos 33, pode ver que o que era impulsivo, assim, e meio confuso, a gente já está naquela fase mais espiritual. Eu faço parte do todo, onde a gente entende que a gente tem um propósito maior. Depois, com 45 anos, o cérebro também dá uma virada de chave, e depois ele vai virar a chave com tudo com 85 anos, depois dos 80 anos. Então, por isso que fala assim, antes eu não percebia isso, mas essa formação que é natural do ser humano. Que aí quando vem para alta performance, você já entende todo o processo e o resto você só replica. Perfeito. Henrique perguntando, é possível fazer esses ajustes em qualquer faixa etária? Sim. E aí, dentro desse processo, fica mais difícil ao longo do tempo, não? Depende do grau de consciência da pessoa, da resistência da pessoa. Entendeu? Do quanto aquele cérebro está viciado em alguma coisa ou não. Porque os vícios vêm da falta do que a gente interpreta com a nossa mãe. Quando dá mamadeira para a criança, tem que estar olhando ali no olho para a criança entender que ela está sendo percebida.
ou quando dá o peito tem que olhar e a mãe está atarefada, né? A função paterna é acolher essa mãe para que essa mãe proteja essa criança. No mundo que a gente vive hoje quase não tem isso. Camila, perguntando aí, a partir do momento que as pessoas tomam essa consciência, como é que fica a questão de interação, né? A gente estava falando aí justamente da família com relação aos filhos. Tomar essa consciência ajuda a melhorar esse processo de relação e, entre aspas, não é? Criar aí crianças com conceitos mais saudáveis? Sim, ajuda muito. Por quê? Porque a gente tem o pertencimento, a cooperação e a ordem. Então, a gente precisa ter aquele limite, já é natural do ser humano. A gente precisa pertencer a algo, que é as tribos que a gente procura em todas as fases da vida, e a gente coopera, que é o que faz a gente continuar vivo. Ana Júlia, perguntando a respeito desses processos, né, da terapia integrativa, como é que funcionam, né? É um atendimento presencial, online, isso é feito com exercícios, com conversas, como é que se dá o processo? É feito com exercícios mentais para você ter clareza de quais são os seus pensamentos, as suas construções de vida. O primeiro é para você entender como você funciona, como você enxerga a vida. Depois, os próximos é para você entender para onde você está indo e onde você quer chegar. Perfeito. Geralmente 4 sessões ali dentro de um mês, no máximo os 63 dias ali, que é separado uma sessão por mês, por semana, a pessoa já consegue estar na vida que ela deseja. E isso, como a gente falou, é uma constante. Então também é uma questão de se auto-enxergar, que acho que é o mais difícil do processo, para ver aí onde mexer essas pecinhas e se organizar. Porque assim, o ego, ele tenta barrar a gente de quem nós somos, porque todo mundo se acha a última bolacha do pacote. Imagina, eu não sou assim, eu não tenho problema. Quando você vem para a construção de quem é você, você vai entender que você é luz e sombra. E todos nós somos luz e sombra. Você só vai entender o que afeta. A sombra é aquilo lá que você não gosta, vamos supor. Tal pessoa conseguiu alguma coisa. Você percebe que você tem inveja. Entendeu? É você ir se construindo para você entender o que você vai fazer ali com as peças que você se enxergou. Mas eu acho maravilhoso e fascinante. Você consegue ver o mundo até colorido, da cor mais viva, do que só aquela rotina ali que você vai no automático, como respirar. A gente não presta atenção que a gente respira, mas a gente respira. Então, a nossa vida está no automático. Levanta, come, trabalha, vem. Aí eu falo que a turma do Sextou, todos eles precisam de terapia. Né? Porque você passa a sua vida, dos seus dias ali, da sua vida, 5 dias fazendo o que você não gosta, para chegar no final de semana, você descansar, para voltar a fazer o que você não gosta, tá errado, né? A gente raramente vê a turma do Segundou. Mas quando você vai buscando as pessoas que já estão se conhecendo, você vai ver que você encontrou a sua tribo ali, que é legal, a turma da segunda. Quando você está lá no pessoal do teatro, para você, Sim. É cansativo? Não, lógico. Vir aqui para você é cansativo? Não. Mas é essa questão, né? É um perfil de compreender o seu local, né? Também, mais do que... Não é só uma questão também de sustentar aquilo que você gosta, porque senão tinha gente que ficaria a vida toda no churrasco, né? Mas também... Mas é porque não conheceu outros prazeres. Sim, não, porque de entender o criar também é um prazer. Não, e do prazer do propósito, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa não entende o seu propósito e o prazer que existe nele. É você se perceber de propósito. E quando você faz as coisas de propósito, tudo fica legal. Você ir na escola fica legal. Por quê? Porque você vai aprender, você vai mostrar o que você sabe. Você ir trabalhar fica legal. Porque você vai mostrar algo ali diferente na vida das pessoas. Né? E independente do trabalho.
Porque nós somos seres relacionais, então estar em grupo para a gente alimenta muito a nossa alma. E fica muito fácil identificar pessoas que têm esse perfil, né? Quando a pessoa está satisfeita e entendeu o seu propósito. Sim. A gente vê o quanto essa pessoa se destaca de fato. Muda. Você olha para a cara da pessoa e fala assim, nossa, que luz que essa pessoa tem. Porque todos nós somos bonitos. É que a gente se entristece. E nós temos, lá na técnica, 2 imagens, vou pedir para o Paulinho colocar, é uma sequência, um antes e depois, isso? É um antes e depois. Né? Temos aí uma pele, né, toda, né, problemática, aí, uma alergia, acne, o que seria isso? Nascia espinhas pelo corpo todo dele. Só que ele tinha 14 anos e não podia fazer o tratamento com o remédio que as pessoas usam. Aí a mãe dele falou assim, eu sei quem vai resolver o seu problema. Aí 1 mês depois, ele já não tinha mais nada, já começou a secar e melhorou a comunicação dele em casa, melhorou a vida dele, assim, ele se achou. E aí a gente entendeu o porquê que espinha é raiva e pele é comunicação. O porquê que ele estava com raiva e ele não conseguia se comunicar. Aí ele entendeu que foi uma construção lá da infância dele. A gente resolveu num exercício mental, na semana da frente já começou a secar. Refletiu diretamente na parte física. As nossas doenças é avisando que tem alguma coisa errada na nossa vida. Ela vem como um benefício para a gente e não um malefício. É um alarme, mas também se você não souber desativar esse alarme, vai ficar lá tumultuando, né? Vai ficar lá até a dor de ficar ser maior do que a dor de sair. Aí a pessoa vai entender qual que é o problema dela ali e vai conseguir sair. Perfeito. Bruna perguntando, né? Aonde se atende? É presencialmente, online? E como conhecer um pouco mais do seu trabalho? Então, para conhecer melhor o meu trabalho é no Instagram, 5_por1, porque nós somos responsáveis pelas 5 áreas da nossa vida. E faz 1 mês só que eu mudei para cá, que eu vim de Pernambuco. Então, eu atendo mais online. Perfeito. Então, 5 por 1, que é você cuidando das 5 áreas da sua vida. Porque eu sou contra as pessoas ficarem olhando a vida do outro. Então, o que me importa é mais você cuidar da sua vida. Então, eu falo mais sobre o que é abuso, o que é programação mental, doenças emocionais. Eu falo mais sobre isso. Perfeito. Priscila, gratidão pela conversa aqui. Espero aí que, né, de fato tenha tocado os nossos espectadores e fica o convite sempre para participar. Eu que agradeço. Obrigada.